Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou da última vez. Nosso assunto é sobre obesidade e emagrecimento. Tá? E a pergunta é como emagrecer. Mas como emagrecer se você não foi gordinho, obeso a vida inteira? Então primeiro a gente tem que descobrir como a pessoa engordou. Aí é fácil saber como emagrecer, porque para muitos é uma dificuldade muito grande, né? Então hoje nós vamos aprofundar bem nesse assunto, tá? Então vamos lá. Como e por que as pessoas engordam? Como eu falei lá no rádio, por causa que hoje nós temos hábitos diferentes de 2 gerações atrás. Hoje, 80% das pessoas moram nas cidades. Antigamente era o contrário, 80% das pessoas moravam no campo. Então imagina como é que era. Antes, não tinha carro, hoje tem carro, né? Não tinha computador, não tinha celular, não tinha essas luzes perigosas aí, fosforescentes, né? Se dormia cedo. Então a mudança de hábito de vida é tão grande e é a causa de que nós temos obesidade mórbida, tá? Tudo por causa da mudança de hábito. E o que aconteceu? O que mudou? Fim de semana, como que era fim de semana no campo? Tranquilo, né? Todo mundo trabalhando, se trabalhava mesmo, né? Todos os dias. E menos tempo para lazer. Então se forçava mais. A comida era diferente, né? Hoje, o fim de semana, a pessoa senta lá na frente da televisão, vai ver todos os programas que tem direito, horas e horas sem fazer nada, né? E vendo televisão, comendo e bebendo. Então vai acumular, né? Vai acumular. O excesso de caloria não gasta. O que vai acontecer? Vai acumular. Férias. Antes do Getúlio não se tinha férias. Em muitos países do mundo não existe férias. Você trabalha direto, né? China, Índia, Japão não tem, né? Férias como aqui, 30 dias sem fazer nada. Feriados. Nós somos o campeão de feriados no mundo, né? O país campeão, que mais tem feriado. Também as festinhas. As festinhas antigamente era bolo de fubá, né? Era suco de milho verde, né? Era pamonha, era coisas naturais, nutritivas. Coisas feitas lá pela vovó, na roça, no forno a lenha, no fogão a lenha. Diferente de hoje, né? Hoje é tudo mais sofisticado. Comer fora, né? Não tinha esse lanchonete. Eu lembro, quando eu tinha meus 7, 8 anos, não tinha lanchonete. O máximo que tinha era na praça central da cidade, uma sorveteriazinha, né? E o sorvete era mais natural do que hoje. Não tinha os emulsificantes, as químicas, todas que tem para sorveteria, que são terríveis também, né? Então é muito melhor você fazer um sorvete em casa natural do que comprar. Muito melhor, muito. 99% a diferença, né? Eu acho que é o produto que mais tem diferença, porque a química para sorvete é terrível. A correria, não tinha correria, né? Era todo mundo tranquilo, calmo. E como uma das maiores causas é o emocional, né? Vamos dizer assim, 70%, 75% das pessoas, uma das causas é emocional. Sempre é mais do que uma causa, né? Nunca é uma só. Nós vimos na outra vez 13 causas, agora eu já achei 15, né? Já aumentou um pouquinho. Muito bem. Comer ficou mais barato. Hoje em dia, pela concorrência nos restaurantes e tudo, ficou mais barato comer fora. Então muita gente está comendo fora sem necessidade. E comendo fora não se come tão bem como em casa. Pelo menos deveria ser assim, né? Em casa você sempre tem que caprichar mais. Então em casa você só vai comprar aquilo que faz bem para a saúde. Quando for no supermercado,
pegar o carrinho, encher só daquilo que é bom para a saúde. É ali que está o segredo de tudo. É na compra. É na compra que você ganha saúde. Você comprou saúde, você vai ter saúde. Você comprou produtos que não te levam para a saúde, não vai ter saúde. Refrigerante e suco, né? É a geração do refrigerante. Quando eu era pequeno não tinha isso não. Eu, com 17 anos, eu fui experimentar a primeira vez a Coca-Cola. Então, aí agora surgiu, de 5 anos para cá, o suco em caixinha. Aí o pessoal está largando o refrigerante e vem para o suco em caixinha. E o que vocês acham disso? Pior ainda. Trocar, ou talvez até pior, né? Trocar 6 por meia dúzia. Porque o suco de caixinha tem a caixinha, tem a química da caixinha, tem, né? Os conservantes para o suco, tem tudo. Então, não é suco, nunca que está ali dentro. E o aumento da variedade. Hoje em dia tem variedades. Você vai num restaurante, tem 30 pratos diferentes. Restaurantes aí, buffet enormes. O churrasco, né? Não sei quantos tipos de churrasco, essa parte eu não entendo mesmo, né? Então, mas sei que é um monte de tipo de churrasco. Faz fila, né? Dos garçons para servir o pessoal. Variedade. E isso veio para dentro de casa. Aquilo que era uma comidinha simples, bastante salada, o arroz e o feijão, uma mistura, né? Já era o suficiente? Não, hoje até em casa tem 10, 12 pratos aí. E isso também faz má combinação alimentar. Menos tipos, só na salada que pode variar, todas as cores, todos os tipos. Mas as outras coisas, menos variedade, menos problema. Principalmente carboidratos, as massas, que elas brigam entre si. Elas que provocam fermentação no nosso organismo. E fermentação é uma das origens de todas as doenças. Então, se você escolher um carboidrato por refeição, aí o resto pode variar, né? Proteína pode ser vários tipos, salada, então, deve ser muitos tipos. Aí, mundo da vovó, né? As pessoas estão mais pesadas. Foi feita uma pesquisa e 3 vezes mais obesos existem hoje do que há 30 anos atrás. Então vamos dizer, se tinha 100 mil obesos, tem 300 mil, né? Multiplicou por 3. Crianças, desde pequenininhas, as crianças estão mais obesas. Ainda mais todo mundo achando bonitinho, bebezinho, fofinho, gordinho, né? Aí, elogiando a mãe dá mais comida ainda. E quando está magrinho, fica preocupado. Ih, meu filho está morrendo, né? O médico, o doutor, dá alguma coisa para o meu filho engordar, né? Eu recebi, hoje, só de ter colocado a chamada para a nossa palestra de hoje, muita gente entrou lá. Não, mas eu não quero emagrecer, eu quero engordar. Eu respondi, não, de jeito nenhum, tire isso da sua cabeça, tá? Porque depois que engorda não emagrece mais, é difícil. Então fica magrinho, tranquilo. Magreza é saúde, né? A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como doença, e é tratada como doença na medicina, né? E na nutrição também. Então, lentamente as mudanças foram acontecendo e as gerações foram crescendo e mudando seus hábitos, e os hábitos se tornaram engordativos, se tem essa palavra, né? O mundo mais pesado, estão todos mais doentes. Mundo mais pesado, mundo mais doente. E aí está, né? Fiz uma lista das comidas lixo, as que têm muitas calorias, né? Comidas processadas. Foi feito um programa no rádio hoje, né? Vocês assistiram. E uma das perguntas foi, mas só que foi processado em liquidificador e processador. Isso aí tudo bem. Você só liquidificou a comida. Um caldo de legumes, é uma sopinha de legumes batida no liquidificador. Isso aí não tem problema nenhum. Agora, o que é o processado industrial? É cheio de química. Os fast foods, 50% da comida da população hoje em dia, da massa trabalhadora, é fast food.
Não tem tempo, não quer levar marmita, né, para não esquentar, um monte de coisa, um monte de inconveniente, então vai para o mais fácil. E o mais fácil nem sempre é o mais nutritivo e o que te dá saúde. Açúcar, isso aí a gente já sempre falou, né? 100 vezes mais se come açúcar por pessoa no mundo do que há 100 anos atrás. Então, se se comia 1 quilo de açúcar por pessoa por ano, agora é 100 quilos de açúcar por pessoa por ano. Isso é a média, né? Porque eu não como, então alguém está comendo os meus 100 quilos de açúcar aí, né? Queijo, né? Hoje tem mais de 30 tipos de queijo. Eu fui fazer o curso no Secretaria da Agricultura sobre o controle de qualidade de leites e derivados. Aí eu aprendi tudo lá, como é que é feito, né? Como fazer os testes para saber as qualidades, tudo. É terrível. O queijo, ele leva 19 horas para fazer a digestão. Ou seja, não faz, né? Por quê? Depois de 3, 4 horas está apodrecendo dentro do nosso organismo. Por quê? Porque a molécula do queijo, ela é uma molécula de proteína envolta em gordura. E nada quebra essa molécula. Não tem ácido nenhum no nosso corpo que quebre. E o que acontece? Ela tem que apodrecer primeiro para ser quebrada. Depois que apodrece aí, gorduras trans, gorduras saturadas e gorduras hidrogenadas. E aí o que acontece com essa comida lixo? Vão acarretar as doenças. Principalmente as doenças como gordura abdominal, que é a pior de todas. Os casos de problema no coração, infarto, AVC, estão relacionados com a gordura abdominal, que é pior do que as outras espalhadas pelo corpo, tá? O triglicérides, o colesterol, tudo a ver, inclusive tem uma pergunta lá no raio também sobre colesterol, né? Então, e aí a diabetes, que é a doença dessa década. Todo mundo está ficando diabético e está relacionado com a gordura na alimentação. Eles estão querendo disfarçar, dizer que não sei o que, mas já está comprovado que a gordura que emperra a porta da célula de receber a glicose. Então, é a gordura o problema, não é o açúcar, né? O açúcar é depois, quando a porta da célula está fechada, aí sim o problema é o açúcar. Então aí não pode mais comer nada que tenha açúcar, porque vai sobrar açúcar no sangue e não tem para onde ir, né? E vai entupir as artérias, e vai ter cegueira, e vai ter má circulação, e vai ter dormência nos pés, né? Inclusive na rádio também teve uma pergunta de dormência nos pés hoje, né? Doenças cardíacas, já falamos, né? Os hormônios, esse aqui é o meu próximo estudo, né? Quero fazer a medicina na área de hormonal. Por quê? Porque é a doença também do futuro. Então desregula todos os hormônios. Câncer de cérebro. As doenças do cérebro são Alzheimer, Parkinson, falta de memória, né? Então um monte de coisa aí que pode ser controlado tranquilamente. E o câncer predispõe, né? Todas essas comidas lixo predispõem para o câncer. Então vamos lá, como que as pessoas começam a engordar? Então eu desenvolvi um pouquinho mais esse assunto. Primeiro é o emocional, é o sistema nervoso. Hoje está todo mundo estressado, até os animais estão estressados. Por quê? Excesso de trabalho, pouco descanso. Além do trabalho, gasta-se 1, 2 horas para ir, mais 1, 2 horas para voltar. Eu estava fazendo palestra em Carapicuíba essa semana. E o pessoal chegar lá, eles chegavam lá 8, 8h15, e eu começava a falar 8h30, né? Para poder todo mundo chegar que queria assistir. Então, não se dorme direito, não se trabalha direito, não come direito, o corpo entra num esgotamento nervoso. E então precisa também minerais, alimentos para o sistema nervoso, alimento para o cérebro, muita água. Porque esse computador aqui, estão vendo um barulhinho? Ele tem um ventilador.
Ali também tem um ventilador. Tá? Por quê? Porque precisa ser refrigerado. E o nosso cérebro também precisa ser refrigerado. Por quê? Porque a corrente elétrica é tão grande, tão intensa no cérebro, e nós gastamos 90% da nossa corrente elétrica no cérebro e não nos músculos, então precisa refrigerar o cérebro. E é refrigerado com o quê? Com água. E quem não toma água? O corpo vai racionar. O homem não está tomando água, aquela mulher não está tomando água, então não vamos deixar sair, né? Então controla, segura a urina, segura tudo, resseca o sangue, resseca o cérebro, vai ressecando tudo, resseca o intestino, fica com o intestino preso, porque o corpo precisa de água para todas as atividades. O corpo gasta sozinho ele 2,5 litros de água por dia. Então, se não tomou 2,5 litros, está faltando. Então, tem que buscar em algum lugar. Traumas, né? Hoje em dia nós vemos muitos traumas. Nós precisamos controlar nosso pensamento, porque é você que controla. Qual que é a diferença entre as pessoas hoje em dia? É a maneira de encarar o problema. Alguém tem mais problema do que o outro? Normalmente a gente quer achar que é a gente que tem mais que o outro, né? Não existe isso. Na média é tudo igual. Todo mundo tem problema, dificuldade, ansiedade, opressão, né? Problemas na família. Qual que é a diferença? Um enfrenta o problema, o outro se desespera, né? Um toma decisões acertadoras. Peraí, tem um problema, precisa ser resolvido. Se não tem solução para o problema, o tempo resolve, né? Tem até o ditado que fala isso. Então, temos que cuidar com isso aí. É você que controla o seu pensamento. Ninguém faz isso por você. Então, se o seu pensamento ficar nos problemas, estamos perdidos. Se o seu pensamento fica nas coisas boas, é pouco, mas é bom, então pensa naquilo. Aí dá tudo certo. É o positivismo. Com Deus, o positivismo dá certo. Sem Deus, nem positivismo, né? Então, nem autoajuda, nem nada sem Deus não resolve. Tem que ser com Deus. Então você, controlando seus pensamentos, e Deus, o seu Criador, o seu mantenedor, aquele que cuida de você, você confiando nele, está tudo certo. Vai bem, tudo bem. Baixa autoestima, né? Isso aí está cheio no mundo. Também é um resultado da maneira de enfrentar os problemas. Problemas todos têm. Depende como que você enxerga o problema e como você enxerga a si mesmo. Tem a baixa estima, né? Tem a depressão, tem o negativismo. Está cheio no mundo. Mas é você que toma a decisão e é você que pode controlar isso. Com o poder de Deus, claro, né? Sem Deus nunca existe, só você. E a ansiedade, que é o mal do milênio, né? Nem do século, né? Ansiedade. Nós vivemos o amanhã, o depois de amanhã. O que eu vou fazer amanhã, o depois de amanhã, eu tenho que pagar isso amanhã. Amanhã é amanhã, gente. A felicidade é viver o hoje, momento de agora. Então, que esse momento seja o mais importante da sua vida. Que esse momento seja feliz, mesmo tendo problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é o ânimo da pessoa que modifica. O que diferencia as pessoas é o ânimo. Muito bem. Segundo, sistema glandular, é aquilo que eu estou falando, é os hormônios, né? Esse é a questão do futuro. A desregulação dos hábitos, do estilo de vida, da alimentação, está levando a desregular os hormônios. Então nós precisamos reordenar os hormônios. Então hoje em dia as reações químicas que tem dentro do nosso corpo estão mais lentas, estão paralisadas e elas precisam ser retomadas ou estão descontroladas. Uma hora tem excesso de hormônio, outra hora tem falta de hormônio, está descontrolado. É o caso da tireoide, né? Está cheio de gente com problema na tireoide. Uns têm hipotireoidismo, que é de menos, o mau funcionamento dela, ou hipertireoidismo, e outros têm nódulos na tireoide, e os nódulos podem virar até um tumor, né? Então,
Tem que ter muito cuidado. Desnutrição. Isso está relacionado seriamente, gente, com as reações químicas do nosso corpo. Todas as reações químicas do nosso corpo precisam de nutrientes, de minerais, de vitaminas, de enzimas e de hormônios. E quando falta alguma coisa disso aí, o que acontece? Não funciona. Não funciona por estar faltando nutriente. Então é desnutrição. Mesmo que a pessoa esteja obesa, mesmo que a pessoa come o dia inteiro, mas não está atingindo aquele mineral, ou aquela vitamina, ou aquela enzima que ela está precisando, o que vai acontecer? Ela está desnutrida daquele mineral. Por isso que eu gosto do exame chamado mineralograma. Já falei aqui para vocês, né? O mineralograma, você vai saber como que está o mapa do seu organismo, da sua célula, o que tem nível normal, o que está abaixo e o que está em excesso. Então, o que está abaixo você repõe, o que está em excesso você faz a quelação, né? Isso é medicina ortomolecular, faz a quelação. Só que isso você pode fazer com a alimentação também, não precisa fazer só químico. Muito bem, próximo slide. Agora é aquela historinha, né? De como que a comida entra e o que ela faz lá dentro. Que a gente contou no rádio hoje, e aqui a gente já contou também, mas é muito importante a gente lembrar, tá? Primeiro, escolha dos alimentos, o tipo de preparo do alimento, a escolha lá no mercado, né? Na hora de comprar. Depois a escolha em casa para combinar, principalmente os amidos, os carboidratos. Depois a hora de fazer, está fazendo direitinho, né? Sem o óleo, sem passar de 40 graus, né? Sem frituras. Então, como fazer o alimento. Depois na hora de comer. Está comendo com calma, tranquilidade, paz, né? Na mesa não pode ter briga na hora da comida, tem que estar todo mundo tranquilo, tem que ter tempo para comer. Normalmente deve ter horário definido para comer, porque o corpo se acostuma com o horário definido. Então tem vários fatores aí muito importantes que nós precisamos levar em conta ao analisar a comida. Entrando pela boca, ela está entrando no sistema digestório, ou sistema gástrico, né? Então mastiga bem, ensaliva com a pitialina, com a amilase, com tudo que tem as enzimas que tem na boca, e aí desce para o estômago. Eu já falei para vocês, o estômago é uma bacia cheia de ácido, né? Então o alimento vai caindo ali, e ele deve ser o mais triturado possível, para que esses ácidos vão penetrando em todas as moléculas do alimento, quebrando as moléculas, preparando para ficar bem miudinho, para poder passar lá no intestino, né? Passar para o sangue, para o sistema circulatório. Então tem que quebrar bem ali. E aí nós temos os sucos gástricos produzidos ali na parede do estômago, nós temos a bilis que a bilis joga ali, o fígado ele também produz hormônios importantes, e nós temos muitas reações no corpo que são ativadas pelas enzimas, tem que ter a presença das enzimas certinhas. E aí depois que está tudo ali bem misturadinho, aí virou um bolo alimentar. E aí o bolo alimentar vai passar para o duodeno. Então vai aos pouquinhos, vai passando, de acordo com que o duodeno e o intestino têm a capacidade de digerir e absorver para o corpo. Por isso que é importante a alimentação integral, que ela demora mais ainda. Então aí você não vai sentir fome logo. Já a alimentação branca e desnutrida é uma alimentação que vai direto para o sangue, não tem o que quebrar, né? Não tem nem nutrientes, não tem nada. O arroz branco, por exemplo, tem 10% só. Macarrão branco, pizza, tudo branco, pão branco, não tem nada, né? Então a gente precisa dos integrais. Aí sim você tem um período maior de digestão, demora mais para passar pelo duodeno, pelo intestino,
vai absorver mais lentamente todos os nutrientes e é rico em nutrientes, então vai demorar mais também para absorver. Então o bolo passa mais devagar, né, por todos os 6, 7 metros aí do intestino, e aí chega no intestino grosso, onde vai tirar então os líquidos, com tudo que tem nos líquidos também. Então já foi o sólido, aí saiu o líquido, aí o que sobrou vai embora mesmo, né? E o resto o corpo aproveitou. Esse é todo o caminho que precisa ser feito. O intestino cisticado é o tamanho do campo de futebol. E ele é encostado na corrente circulatória, sistema circulatório. E ali vai passando tudo. É uma parede bem fininha, intestino de um lado, sangue do outro. Olha a importância do intestino estar bom, né? Purificadinho ali, sem bactérias patogênicas, sem metais pesados, sem toxinas. Porque se tiver essas coisas no intestino, vai passar para onde? Para o sangue. Aí o sangue fica sujo, aí o sangue fica grosso, e aí começa toda a intoxicação. Então, se você come alimentos não tóxicos, se você está com o seu metabolismo funcionando direitinho, se o seu intestino lá também está purificadinho, limpinho, né? Só fazer a limpeza do intestino periodicamente, e aí então se o intestino está limpinho, com bactérias, que nós temos milhões, bilhões de bactérias no intestino, né? Que ajudam a gente a fazer a digestão. Se essas bactérias também estão, chama flora intestinal, né? Se a flora intestinal está perfeita, vai ajudar na absorção ali, terminar a digestão e absorção dos nutrientes. E aí passa para a corrente sanguínea. Aí o sangue está bom. Se o intestino está bom, o sangue está nota 10. Se o sangue está nota 10, nós estamos com os nutrientes para todas as células do nosso corpo, e aí o coração faz o serviço, né? E empurra para todo que é lugar. 100 bilhões de células, e todas elas serão alimentadas devidamente pelo sangue. Mas tem que começar onde? Lá no supermercado. Você comprou direitinho lá, vai chegar o sangue puro. Se você comprou errado lá, ou foi comer fast food, o que acontece? Seu sangue vai estar sujo, suas células vão estar intoxicadas, e nada funciona direito, a célula fica emperrada, ela não consegue trabalhar. Sistema circulatório, o linfático. O sangue ele tem a mão de ida e a mão de volta, né? É 2 mãos. Na volta ele traz a sujeira, na ida ele leva oxigênio, minerais, os hormônios, as enzimas, tudo que o corpo precisa em todos os cantinhos do corpo, cérebro, né? Os músculos, muito importante, o sangue leva tudo. Aí depois ele volta. Na volta ele traz toda a sujeira, ou quase toda, né? Reparte com o sistema linfático. Só que o sistema linfático não tem o poder de impulsão do coração. Quando o coração empurra o sangue, ele vai, né? E também quando ele volta, ele está ali ajudando a puxar um pouquinho, né? A força que ele empurrou também ajuda a voltar, né? Os músculos bem treinadinhos também ajudam a limpar o organismo. Você faz um exercício, uma caminhada, o sangue está correndo mais, porque você precisa de mais oxigênio. Então também ele está purificando melhor, né? E o sistema linfático mais ainda, porque ele não tem um coração por trás, ele só vai poder ser ajudado pelo músculo, né? Então o sistema linfático é muito forte nas pernas, né? Braços, e aí nós temos 800 filtros no nosso sistema linfático. Ajuda então a nos desintoxicar. Muito bem, vamos para o próximo. Intoxicação, né? A gente já falou bastante, mas não é demais repetir algumas coisas. Nós podemos ser intoxicados por metais pesados, nós podemos ser intoxicados por vírus, por bactérias, por fungos, por candidíase, né? Hoje em dia tem estudos científicos só sobre a candidíase. Dificílima de tirar do nosso organismo. Só uma desintoxicação poderosa mesmo que consegue tirar. Aí está, a gente repetiu o sistema de eliminação, né?
a gente pode chamar. É um conjunto de órgãos que ajudam a limpar o nosso corpo, a desintoxicar o nosso corpo. E você e eu precisamos ajudar o nosso corpo a desintoxicar. Porque antes ele fazia isso sozinho. Na nossa geração tão fraquinha, não consegue fazer mais. O Adão lá, o pessoal antediluviano, 4 metros de altura, 1 tonelada, eles tinham o corpo totalmente capaz, porque aquele corpo foi feito para viver eternamente. Então o corpo ia se reciclar eternamente. Mas por causa do pecado nós ficamos finitos, deixamos de ser eternos, infinitos, E agora então o corpo parou de fazer isso aí, emperrou. Então a gente tem que ajudar. Por isso que precisa caminhar, por isso que precisa fazer um exercício, fazer um alongamento, tomar bastante água, respirar profundamente, ficar ao sol. O sol ajuda a matar as bactérias, e todas as outras coisas. Alimentação natural que ajuda. Então tá aí, o rim, fígado, bile, intestino, sangue, linfa, brônquios, pulmão, tudo faz parte de ajudar a desintoxicar. Alguns dos controles que foram afetados para que a pessoa possa engordar. O primeiro deles é o controle da gordura, do sangue e do corpo. Quem ajuda a fazer isso é o fígado. Só que o fígado tem uma capacidade reduzida de retirar a gordura do corpo. Ele consegue barrar alguma coisa antes de ir para o sangue, mas pouco. Ele solta a bile, e a bile então vai junto com o bolo alimentar, passando pelo duodeno, pelo todos os 7 metros do intestino, e vai tentando, tem uns terminais assim, vai tentando prender as gorduras nesses terminais, para poder eliminar antes de ir para o sangue. Mas quando não consegue fazer isso, vai para o sangue. Aí o fígado de novo tem que trabalhar para limpar o sangue. Ele é um filtro, então ele tira muita coisa do sangue. E uma das coisas que mais ele fica preocupado em tirar é a gordura. Quando ele não consegue mais eliminar, ele começa a guardar essa gordura. Então fica com gordura no fígado, que é chamado esteatose, é uma doença. Então porque está ingerindo a gordura, lembra lá, Tudo começa lá onde você compra. Se você comprou gordura, se você preparou a comida e pôs muita gordura, se você pôs uma gordura que não é prensada fria, que a maioria dos óleos que tem no supermercado não é prensada fria, Tem que procurar outras fontes e pôr depois que a comida já cozinhou, aí não tem problema. Então, o fígado e o sangue são importantíssimos nesse controle da gordura. Controle do apetite, a gente já falou aqui, É por tempo, gente, não é por peso. Você vai enchendo o estômago, não é por nem peso nem volume, é por tempo. Então você tem que comer bem devagarzinho, mastigando bem, pratinho pequeno, colherzinha pequena ou garfo pequeno, para dar tempo do cérebro dizer, opa, estou satisfeito. E o cérebro tem que dizer isso. Tem um lugar do controle. Desejo de doce. Cromo. Cromo é um mineral hoje em dia que tem falta. Primeiro se come pouca salada. E come tudo diferente do que se comia antigamente. Antes comia o feijão verde, Já tirava do pé ali e já comia. Feijão de corda, feijão lá do Nordeste, Ele é verdinho. Ele tem muito cromo. Retenção de líquidos. Hoje está todo mundo inchadinho, Eu volto àquilo lá. O primeiro ponto é a água. O primeiro remédio é a água. Então, se você caprichou em tomar água, você não vai ter retenção de líquido, porque o corpo vai dizer, não, está sobrando, a fonte está vindo. Não está faltando, então pode liberar. Aí o corpo libera. Quando ele vê que você parou de tomar água, diminuiu, aí ele vai dizer, opa, vamos regular isso aqui, vamos fazer racionamento. Aí começa todos os problemas. Outra coisa é a questão do sal na regulação do controle da água. E tem outros controles fantásticos, da insulina, do glucagon,
da temperatura do corpo, da alcalinidade, da acidez do corpo. O corpo tem muitos controles. Nós estamos falando aqui só dos relacionados à pessoa engordar. Então, ao reter líquido, se comer muito sal, vai reter líquido. E sódio, qual que é a diferença do sal e do sódio? Sódio é um sal industrializado, preparado para a indústria colocar nos seus produtos industrializados. Então ele é pior do que o sal. O sal, o corpo tem condições de metabolizar 7 gramas por dia, mas o sódio não. E o sódio emperra. E o sódio faz mais retenção de líquido. E o sódio é que é um dos piores responsáveis por pedra no rim. E a gordura, pedra na vesícula. Muito bem. Matemática das calorias. Antigamente eu focava nisso aqui. Eu trabalho com emagrecimento há 30 anos. Tá? Já posso dizer muita coisa sobre isso. 30 anos. Há 30 anos atrás eu focava na caloria. É importante? Mas não é o mais importante. As outras coisas também são importantes. Então são vários fatores. Eu comecei trabalhando com 5, 6, 7 fatores. Agora já estamos em 15, né? Já dobrou nesses 30 anos. Então, é muito importante a gente saber fazer a continha lá. Caloria. Só para você ter uma ideia. Proteína, cada grama de proteína tem 4 calorias. Amido, carboidrato, também tem 4 calorias por grama. Gorduras, óleos, tem 9. Mais do que o dobro. Por isso tem que cuidar. Tem que cuidar mais ainda do tanto de gordura que se come. Não em relação ao tanto, mas da qualidade da gordura. Por isso que ela não deve passar de 40 gramas. Caloria, então, é a média do brasileiro, vamos dizer que seja 2.000 calorias por dia que se consome. Come-se 2.000 calorias por dia. Se ele tem um trabalho pesado, gasta 2.500 calorias, tudo bem, ele vai ficar magrinho. Mas se ele é sedentário e ele gasta 1.500 calorias por dia, ele vai acumular a diferença. É importante? Mas não é o mais importante. Mas a gente tem que saber. Falta de atenção aos músculos, né? Hoje em dia nós estamos sedentários no geral. E esse é um grande problema. Muito sério. Carro, bicicleta. Né? A bicicleta até que faz um exercíciozinho. Ônibus, metrô. Gente, há 40 anos atrás não tinha metrô. Quando eu morei em Cuiabá, 50 anos atrás, não tinha ônibus. Capital de um estado, e naquele tempo o estado do Mato Grosso era completo, né? Não tinha dividido ainda. Campo Grande não era capital, Cuiabá era capital de tudo. Não tinha ônibus em Cuiabá, era Kombi o transporte coletivo lá. Você vê que a perua é antiga, né? Pirueiro aí. Não tinha. Depois que o prefeito foi lá e implantou. Não tinha esgoto em Cuiabá. 250 anos fez quando eu morava lá em Cuiabá. Eu era pequeno, uns 10 anos, 11 anos. Me lembro bem. A primeira rede de esgoto na cidade, nas ruas principais, foram abertas naquele tempo. A cidade já tinha 250 anos. Então nós precisamos dedicar tempo para o exercício. Aqui é o mais importante, a questão do tempo. É o tempo de comer, tem que ser longo, e o tempo do exercício também tem que ter. Faça um hábito, todo dia faça alguma coisa, alguma atividade física. De preferência, em primeiro lugar, o alongamento. Esticar lá, né? Olha como é bonitinho ver o gatinho esticando quando ele acorda, né? Estica a perninha para trás, tudo. A mesma coisa é a gente. Eu já aprendi, eu tinha muito problema de coluna. Tinha sarado completamente, agora a veieira começou a apertar também, né? Aí complica. Mas acabou o meu problema de coluna, com alongamento. Tem os exercíciozinhos ali fácil de fazer, né? Esticar o pé assim, ó.
deitado na cama, encolher, contar até 10 para um lado, contar até 10 para o outro. Quando vê sentar na sala, sempre 90 graus em todas as posições, isso estica os músculos. Você fica meio torto lá. Ficar muito tempo numa posição também, força o músculo. Ele tem que estar alongado, não forçado. Falta de nutrientes, a gente já falou bastante, mas não adianta. Isso aí a gente tem que repetir sempre. A qualidade do alimento que você come. Tá? Se você pensar nisso seriamente, acabou todos os seus problemas de saúde. Porque sempre vai ser, maioria das vezes, por falta de nutrientes, todas as doenças estão relacionadas a isso, ou com excesso de metais, né, que vem dos produtos industrializados, tudo que for químico. Então, ou falta ou excesso de todos os minerais. Na tabela periódica lá dos elementos, né, quem estudou química, tem mais de 100. Né? Então, olha a importância. E nós temos a mesma constituição do solo, da terra. Deus fez a gente aonde mesmo? Do pó da terra. Né? É por isso que nós temos a mesma composição da terra. Então tudo que tem na terra tem na gente. Tudo que tem na gente tem na terra. Tem que ter o equilíbrio em todos os minerais. Então vamos lá. Como emagrecer para sempre? Como emagrecer de uma maneira duradoura, prolongada, né? E que não volte, porque o efeito sanfona é o mais comum que o pessoal fala por aí. Né? Vai e volta, faz uma dieta e emagrece, passa uns dias e engorda, aí vai e volta. Né? Só que é interessante que é assim, né? Você está assim, aí você engorda e emagrece. Próxima vez você engorda mais um pouquinho e emagrece um pouquinho menos. E assim sempre vai, né? Sempre esticando. Sempre esticando. Então, muito cuidado aí com essa questão da sanfona. E como que a gente pode fazer sem ter o efeito sanfona? Emagrecer para sempre, né? Emagrecer para sempre. O sistema nervoso, olha aí, eu pus algumas dicas aí para vocês, tá? A questão do estresse é uma questão de cabeça, decisão. Ninguém pode tomar decisão para você de não ficar estressado, é você. É o emocional. Eu já falei aqui para vocês. O cérebro tem dois lados. O lado racional e o lado emocional. Qual que é o bom, qual que é o ruim? Não tem isso, né, gente? Os dois são bons, porque foi Deus que fez. Só que cada um dos lóbulos tem uma função específica. O racional é dirigir. O emocional é se emocionar, né? É alegria, é um poder, é uma força muito grande que pode te estimular muita coisa, mas quem controla o emocional tem que ser o racional. O racional é o computador, tá? Ele é racional, mas tem que ter alguém apertando a tecla ali é o emocional, né? O racional, os neurônios funcionam em linha. A corrente do cérebro passa de um neurônio para o outro, que está na frente dele, e assim vai, em linha. O emocional não, é choquinho para tudo que é lado, né? Ele é descontrolado. Então, um neurônio se comunica com 100 neurônios. Memória, né? De repente você lembra de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Por quê? Porque alguma coisa deu um choquinho no seu cérebro que reativou aquela memória daquele negócio que aconteceu há muito tempo. É assim, é um puxando o outro, assim, mas é um choquinho. Diminuir o trabalho. Nós não fomos feitos para trabalhar do jeito que a gente faz hoje. Deus não criou assim. Então, talvez os nossos objetivos de vida estão errados. Nossa filosofia de vida pode estar no caminho errado. Estamos focando o quê? O dinheiro? O dinheiro é bom, só não pode ser a prioridade. O dinheiro é bom quando ele é um meio de alcançar alguma coisa com equilíbrio. Se for a qualquer custo, a qualquer preço, está errado. Então, por isso, ele pode se tornar a raiz de todos os males.
E aí males a gente está falando em todos os sentidos, né? Mal espiritual, mal físico, mal de doença, de tudo. Então diminua o trabalho, não é para se matar no trabalho. Muita gente quer construir, crescer, ajuntar. Não adianta, gente. Você tem que ficar ali dentro daquilo que você precisa, das necessidades básicas. Cuidado com o supérfluo. É o supérfluo que nos afunda financeiramente. É o gastar antecipado. Cuidado com o cartão de crédito. Por quê? Porque é um dinheiro que não é seu. É um dinheiro que você está pegando emprestado. Só que você tem um prazo ali, né? 30 dias no máximo, 40 dias no máximo. Se você não pagou ali tudo, aí vem o juro. Se você pagou tudo, você vai pagar só a taxa anual do cartão, né? Então, você usando ou não usando, você vai pagar menos. Agora, se você começar a usar o cartão e não pagar a fatura total, vai acumulando. E o juro de cartão é um absurdo. Descanso nas horas certas. Isso aqui a gente também já falou bastante, né? Qual o horário que a gente precisa estar dormindo, não é deitar, né? Estar dormindo é 10 horas da noite. Por quê? Das 10 à meia-noite é a única hora que a gente chega no sono profundo, é a única hora em que a gente tem os hormônios que são produzidos, algumas enzimas, umas coisas muito importantes são produzidas nesse período. Se deitou depois disso, você vai ficar sem. Por isso que se você deitar depois da meia-noite, você pode dormir até o meio-dia do dia seguinte que não descansou. Você levanta meio-dia cansado. Agora, se você deitou cedo, também, 5 horas clareou, 5h30, você já está pulando aí, né? Aumentar a autoestima. Hoje em dia se fala muito, né? O sucesso profissional, empresarial, né? Empreendedor, ou seja, está relacionado com o que você acha de você mesmo. Por isso chama autoestima. Né? Não tem baixa estima, tem baixa autoestima. Né? Ou alta autoestima. A autoestima é o que você pensa de você mesmo. Só que tem o outro lado também, né? Tem gente que é exagerado, pensa que ele é o rei do mundo. Tudo, o mundo gira em torno dele. Não, nós somos iguais. Nivelados. O pecado nos nivelou. Não importa se eu tenho uma faculdade a mais, se eu tenho um carro mais bonito, se eu tenho uma casa mais bonita, não importa. Nós somos nivelados. Também. Confiar no Criador. Não dá para ter um emocional forte, um sistema nervoso central forte, se eu não tiver confiança em Deus. Só que a confiança em Deus não é aquilo que eu falo que eu tenho. Eu confio em Deus. Não, isso não é confiança em Deus. Confiança em Deus é eu depender dele toda a minha vida. Se eu acredito que ele está do meu lado, que ele está dentro de mim, né? E que ele está controlando a minha vida, que é ele que faz o meu coração bater, ele que faz o meu pulmão respirar, é o poder dele que faz tudo isso. Ele que está me acompanhando, me livrando do mal e do perigo, Salmo 23, né? Então aí sim, isso é confiança. É a vivência, não é falar. Viver o presente, né? Viver o hoje, a gente já mencionou isso. Né? Isso é muito importante. Isso é básico para o crescimento emocional, para o crescimento e equilíbrio do sistema nervoso. Eu preciso viver o hoje. Deixa o amanhã para amanhã. Eu tenho esse costume, né? Vamos marcar, encontrar tal dia. Assim, peraí, deixa eu ver na minha agenda. Né? Mas eu só faço agenda na noite anterior ou de madrugada. Agenda do dia. Para viver o dia ali. Para a gente se policiar e não ficar marcando muita coisa para frente. Né? Viver o dia. Também tem gente que vive o passado, né? Eu vivi no passado, né? Eu já fiz isso, já fui aquilo. Não, é o hoje que vale. O passado já morreu e o futuro não chegou e pode não chegar. Né? Então tem que viver o hoje. Aproveita o hoje. Né? Levanta cedo, estuda logo cedo, dedica um tempo para estudo, né? Trabalho, atividades, lazer, divirta com a família, né? Dá bom dia para todo mundo. Isso aí, isso é bom nisso, muito bem. Águas e minerais.
O sistema nervoso precisa de muita água. Como a gente já falou, o cérebro é refrigerado a água, e se os neurônios, todos eles partem do cérebro, tem neurônio que vai até a ponta do dedão do pé, né? Quando você dá uma topada assim, ele avisa o cérebro, ai! Né? É que o neurônio lá acusou que você bateu o dedão do pé. Então tem neurônio muito comprido, tem neurônio mais curtinho. Mas todos eles precisam de muita água e de minerais. A corrente elétrica, ela passa através dos minerais. Então precisa todos os neurônios, eles são revestidos por uma capa. Do que é essa capa mesmo? Eu já falei aqui. De ômega 3. É a capa que protege os neurônios. Quando começa a descascar essa capa, vamos dizer assim, né, para a gente entender a linguagem, então aí a pessoa começa com Alzheimer, falta de memória, que está descascando a capa de mielina, né? Bainha de mielina, que é o nome desse ômega 3 que envolve todos os nossos neurônios. Por isso que eu falo que o ômega 3 devia ser obrigatório para todo mundo. Né? Realmente é fantástico. Não somente para a memória, para o cérebro, ele é básico para tudo. Então, sistema glandular, estimular o metabolismo. Muita gente engorda porque o metabolismo está lento. Então, quando o metabolismo está ativado, vai tudo bem. Lá no rádio também fizeram a pergunta. Se a berinjela com limão, né? Suco de berinjela com limão. Oh, isso é ótimo para ativar o metabolismo. Deve tomar mesmo. Água da berinjela. Né? Suco ou água da berinjela. Nutrir bem com pré-hormônios. Hoje em dia na alimentação nós podemos já nos alimentar com pré-hormônios. Onde nós vamos encontrar os pré-hormônios? Na soja, nas castanhas, 3 castanhinhas por refeição, não é meio quilo por refeição não, né? 3 castanhinhas por refeição já tem o suficiente. Ela é muito calórica, tem muitos óleos naturais ali, e óleos na temperatura correta, então é muito importante, mas 3 é o suficiente. Por quê? Porque ela também é rica em proteínas, por isso que a gente não precisa da carne, a gente tem outras fontes melhores. Só que o excesso de proteína também é um problema, porque a proteína é uma molécula grande, as outras moléculas são menores, é mais fácil de quebrar. Mas a proteína é uma molécula grande e toda quebra vai produzir uma toxinazinha. Né? É uma reação química que ocorre ali, produz um pouquinho de toxina. Então, se você comeu excesso de proteína, aí sim vai ter excesso de toxina. Não pode exagerar, mesmo na carne. Aqueles que são comilões de carne, eles têm problema de toxina. Isoflavona, né? Isoflavona. Isso, é um pré-hormônio. De soja, 2 colheres de manhã, toda manhã, já substitui ou o que você acha? Já tem o tanto de pré-hormônio suficiente da isoflavona para o corpo produzir todos os hormônios que ele precisa. Tá? Soja, as castanhas, o óleo de prímula, né? Ele tem muitos pré-hormônios também interessantes. Por isso que eu trabalho com os inimigos da saúde, são 6. Tá? Tem outros inimigos? Tem, mas esses são para poucas pessoas. Os 6 é para todo mundo. Então vamos cuidar desses 6 primeiro, aí a hora que a gente eliminou esses 6 inimigos, aí o que acontece? Fica mais fácil eliminar os outros, se precisar. Né? Aí pode ser o amido, né? o glúten do amido, pode ser um pouquinho da soja, que ela também, por ser proteína, pode ter, né? Mas olha aqui o que eu pus a próxima ali. Proteínas de qualidade. Se você ingere proteína de qualidade, não vai ter problema. Na quantidade certa, sem exagero. Não pode nem faltar, nem sobrar, né? Qual que era o problema dos vegetarianos antigamente? Falta de proteína. Hoje eles têm excesso de proteína. Então tem doenças em vegetarianos que não existiam antes. Por quê? Por causa do excesso de proteína. Por isso que eu falo, castanha só 4, soja só 2 colheres. Né? Então tem o limite ali que não tem problema nenhum. Aí a maioria não vai ter problema, mesmo com soja. Né? Mesmo com glúten.
Né? 0,3% da população pode ter problema com glúten. Isso. E quantos podem ter problema com leite? 70%. Olha a disparidade, é muito grande. Então qual que eu tenho que deixar primeiro? O glúten, a soja ou o leite? O leite, não tem nem dúvida nenhuma. Aí os óleos prensados a frio e não aquecidos, tá? Para melhorar o sistema glandular. O controle emocional, tá? Então aqui o nervoso está muito ligado com o glandular, tá? Esses dois são básicos do problema de todas as doenças, inclusive da obesidade. Esses dois são a base, tá bom? Por isso que a gente está estudando primeiro esses dois. Então vamos lá. Agora o conjunto desses três aqui, a gente já comentou lá. Agora vamos ver o que a gente pode fazer por esses três, ó. Escolher as dietas certas. Lembra que eu falei para vocês uma vez aqui sobre 20 dietas diferentes? Né? Então aqui nós temos a detox, dieta detox, a dieta vegana, muito importante, a dieta alcalina e a dieta anti-inflamatória. Se você fizer uma combinação dessas aqui, tirando os inimigos da saúde, nossa, você está perfeito. Pode fazer, pode entrar lá na internet, tem muito material sobre essas dietas aqui. Principalmente a alcalina, né, que decolou mesmo. É fantástica a alcalina. E é facinho de fazer. Tem a lista lá dos alimentos, no de desintoxicação a gente colocou, né? Os que são muito ácidos, os médio ácidos, os pouco ácidos. Do outro lado, os pouco alcalinos, os médio alcalinos e os muito alcalinos. Qual que são o produto mais alcalino que nós temos na natureza? É o bicarbonato. Por isso que eu sempre trago os potinhos de bicarbonato. Ele é a coisa mais alcalina que tem. E o sangue usa isso, tirando do osso. Não é só cálcio que ele tira do osso, ele tira o bicarbonato também. Que é sal também, o cálcio também é um sal. Água, muita água. O jejum, a gente ensinou aqui o jejum de 6 fases, né? Faça o jejum de 6 fases. Agora, ajudando com o shake, né? Quem não conseguir ficar só com a água, põe um shakezinho na água. Ele ajuda. Também aqui, novidade aqui para vocês, é o pólen, né? O pólen é um dos alimentos mais ricos da natureza. Ele é tirado das plantinhas, das flores, pelas abelhas. E aí os homens põem lá uma peneirinha, né, na entrada da colmeia, e quando a abelha passa ali, deixa cair o pólen, uma parte do pólen, né? E aí o ser humano vai lá e rouba o pólen das abelhinhas, né? É a comidinha dela, né? É a comida que ela vai fazer o mel, né? O mel é o pólen digerido, é o mel, tá? Então aqui você está comendo uma coisa melhor que o mel ainda, potente, energético. Aqui tem enzimas de primeira qualidade, é um dos super alimentos, né? Nas próximas aí nós vamos falar bastante sobre super alimentos. E esse aqui é um deles. Tanto que eu estou há anos procurando, agora que eu achei. Estava em dificuldade, que é tudo exportado, né? Mel, própolis, essas coisas, está indo tudo do Brasil, o primeiro mundo está comprando tudo, e nós ficamos sem. Suco verde também, né? A gente já falou bastante aqui, é a moda agora. Não somente o suco verde, como a água de legumes e de frutas. O suco é batido, a água não, você só põe lá, né? Por exemplo, a berinjela lá, corta a berinjela lá em 4, 6 partes, põe lá, né? Espreme as gotinhas de limão e vai tomando, vai tomando. Também das frutas, mesma coisa. Por quê? Porque a água puxa os princípios ativos, puxa os minerais, puxa as coisas importantes ali. Você está tomando aquela água. Então, por 12 horas você pode preparar uma jarra, alguma coisa cheia de coisa lá, do que você quiser. Folhas, frutos, pode variar. Então é um chá sem ferver ou um suco sem bater, né? A água puxa. Enema, a gente já falou da outra vez, é a limpeza do intestino por água, né? E também tem a
hidrocolonterapia, que é água sob pressão, que chega a emagrecer a pessoa 7 quilos numa aplicação. Ou seja, 7 quilos de sujeira que está engrudado lá dentro do intestino que sai de uma vez. Numa lavagem intestinal sob pressão. Frutas cítricas, gente, isso aqui a gente precisa aumentar o consumo. As frutas cítricas, além da vitamina C, ela tem muita coisa boa. E vai ajudar muito, né, nesses 4 sistemas aqui. Abacaxi, aba, limão, todos os tipos de poncã, mexerica, laranja menos a pera, todas as outras, né? Isso aí. Chás também, né? O chás é uma coisa muito importante. Tá? Na época da avó só tinha chá, era o remédio do mundo. Aí o que o homem fez? Descobriu. Aí começou a pesquisar, conseguiu separar os elementos ali que tinha na folha, né? A química ali que tinha, os minerais, e aí começou a inventar, a fazer o artificial, o químico, para imitar o que tem na planta. Então a maioria dos remédios que nós temos são artificiais, de coisas que já existem na natureza. Como que não vai funcionar o chá, gente? Claro que vai funcionar. Por quê? Porque o homem aprendeu lá. Nós temos 1 milhão de plantas diferentes no mundo inteiro. Foi Deus que fez assim. E todos eles com princípios ativos importantes. E quando a gente parte para o chá, começa a melhorar a saúde. Então aqui a gente tem 2, né? O chá desintoxicante, que é uma mistura para ajudar a desintoxicar, e o chá calmante, por causa que a gente enfatiza muito aqui o sistema emocional, né? O nervoso. O chá aqui, ele acalma o sistema nervoso sem deixar a pessoa dormindo demais. Quem já tomou já sabe. Óleo de linhaça dourado, de novo aqui, só para a gente relembrar, né? Ômega 3, lembre-se, o óleo de linhaça dourada, ele tem 2 vezes mais ômega 3 que o óleo de peixe. Além de que ele não tem contraindicação, e o óleo de peixe tem muita contraindicação, além de estar contaminado. Né? Então o pessoal está vendendo aí na televisão aí, o óleo de peixe, à vontade, ômega 3, mas não é um óleo de qualidade, tem que ser o óleo de linhaça dourada. Aqui, ó, óleo de ovo, lecitina de ovo. Esse aqui é o melhor para baixar colesterol, para hipertensão, diabetes, tudo relacionado com gordura no sangue. Tá? Outra coisa muito importante para os minerais lá, a desnutrição, que a gente falou bastante, é o shake, por isso que eu fui atrás, né? E foi uma benção ter encontrado esse aqui. Esse aqui não tem conservante nenhum, sem aditivo químico nenhum, gostoso, e toma só na água, não precisa pôr no leite, né? Só na água já é gostoso, e se bater com a fruta, então, é uma refeição completa. Tá? Então escolhe uma fruta e bate, ele já é docinho, tá? Não é com açúcar refinado, é muito saboroso. Bem que eu encontrei isso aqui. Detox eletromagnético, é aquele que a gente falou para vocês, emissão de radiofrequência na aula de desintoxicação, né? A gente falou que todos os nossos átomos têm correntes elétricas e eles, de acordo com a função de cada órgão, é uma vibração diferente. Os cientistas já conseguiram mapear cada célula, qual é a sua frequência, e aí dá para ativar essa célula, dá para desintoxicar essa célula com corrente eletromagnética. Já tem tratamento nessa área, eu já conheço há quase 10 anos e eu já vi muita gente ficar com o tratamento de detox eletromagnético. Não, isso aí nem todo mundo conhece, tá? Mas eu tenho estudos científicos, por exemplo, o Einstein, aqui no Brasil, em São Paulo, né? Ele tem uma ala só de câncer. E aí, quando a medicina tradicional desengana o paciente, manda para casa, para a família cuidar até morrer, né? Esse pessoal vai lá, do eletromagnético, vai lá e convida para tratar
e aqueles que aceitam, claro, né, tem uma recuperação. Você sabe de quantos por cento? De casos terminais? 97%. Então esse slide eu fiz para a gente relembrar algumas coisas importantes aqui da intoxicação celular, que é por metais pesados. Né? Alumínio, por exemplo. Isso, alumínio, mercúrio, que tem tudo no desodorante, no sabonete, no shampoo, na pasta de dente. Né? Nós estamos rodeados por metais pesados. E Tefal, senhor? Tefal, tem que ser panela de barro, panela de vidro, panela de ferro. Para quem não tem pedra no rim, também se tiver pedra no rim é fácil tratar, né? Panela de ferro é melhor do que qualquer outra também. Tá? A intoxicação por vírus, bactérias e fungos, eu ia trazer 2 videozinhos para vocês hoje, mas não deu tempo. Mas na próxima eu vou trazer. Uma eu já passei aqui, daquele macrófago comendo a bactéria. Quem viu? Você viu, né? Lindo, né? Ele vai atrás até engolir a bactéria. É o nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico, que consegue fazer isso. O mais difícil são os fungos, né? Os fungos é difícil de arrancar do organismo. Então precisa de um tratamento mais potente. No caso, o detox eletromagnético ajuda muito fungos também. Então vamos lá, sistema de eliminação, tá? Todos esses órgãos aqui fazem parte, o rim, o fígado, a vesícula que produz a bile, o intestino com todos os seus 7 metros aí, o sangue, na volta ele está ajudando a fazer a eliminação de toxinas, a linfa, os brônquios e o pulmão. Tá? E esses 3 aqui são os principais desintoxicantes, o coentro, o alho e o própolis. O coentro é o maior eliminador de metais pesados. Muito bem. Então aqui os controles, a gente falou lá. Agora vamos ver como que a gente faz para que os controles funcionem direitinho, tá bom? Eu repeti aqui, mas aqui eu ponho o resultado, o remédio, vamos dizer assim. Então é o chás, os purificadores de sangue, né? É o inhame, é a batata doce, é as raízes, todas elas são purificadores de sangue, junto com o chás, uma maravilha. Comer devagar, mastigar bem, comer em prato pequeno, né? Vai ajudar. Alimentos ricos em cromo, tá aí, ó, alface, a brócolis, o tomate, a aveia, o milho, a cevada, o levedo de cerveja, que também é tirado da cevada, a batata doce. Tá? E você pode comer uma pera ou uma maçã quando você tem vontade de comer doce. No lugar do doce, você satisfez com uma pera. A passas, ótimo, né? Além de ela ter muitos minerais também. E aqui os chás diuréticos para a retenção de líquidos. Teve uma época aí que a moda dizia que chá de porangaba emagrecia. Vocês lembram disso? Acho que uns 10 anos atrás, né? Era moda. Falsificaram, porque acabou a produção de porangaba. Aí começaram a pôr outra planta que era parecida, que não tinha nada a ver, né? Inundou o mercado com chá falso de porangaba, até que passou a onda, né? O que a porangaba faz? Simplesmente ela é diurética. O pessoal quer tomar chás e remédios e o que mais for, mas continuar comendo de tudo. Não, tá? Tem que fazer a reeducação alimentar. Por isso que a desintoxicação e o jejum de 7 fases é bom, porque quando chega lá na sexta, de 6 fases, quando chega na sexta, você já fez a reeducação alimentar. Seu paladar já mudou, seus gostos mudaram, é impressionante, né? Então, experimente, faça uma experiência com você, tá bom? Olha lá, a matemática é isso aqui, ó. Existem tabelas de dietas de 1.200 calorias. Aprendi até tabelas de 1.000 calorias. E a pessoa que quer emagrecer muito rapidamente tem até de 800 calorias, só que tem que ser acompanhado com um nutricionista, né? Não vai fazer sozinho. Tem os seus efeitos colaterais também. Ou varia, né? Um dia você come 800, outro dia você come 800. Olha lá, de novo eu pus aqui, exercício, alongamento para os músculos, né? Substituir, reeducar o apetite, substituir os inimigos da saúde. Vamos lá, relembrar quais são os inimigos da saúde?
Qual é o primeiro e maior inimigo? Açúcar refinado. Tá? 50% das doenças estão relacionadas ao consumo de açúcar refinado. Como nós vimos, se consome 100 vezes mais açúcar hoje do que há 100 anos atrás. Né? Então aí já está a explicação. Segundo, qual é o segundo maior inimigo? Gordura. Né? Gordura saturada, gordura trans, gordura hidrogenada, que é pior ainda que a química. Né? Terceiro, os brancos, né? Farinha branca, pão branco, arroz branco, tá? Então esse é o terceiro, também relacionado a muitas doenças como diabetes. Você quer curar a diabetes ou conhece alguém que tem diabetes? É só dar arroz integral para a pessoa. Terceiro, né? Terceiro é o branco. Quarto, os industrializados, tudo que tem química com metais pesados. Todos os aditivos alimentares são químicos e cancerígenos. Então você tirou a química da sua vida, você está fazendo uma prevenção do câncer. Quinto, aí vamos para o lado dos animais, né? Leite e os seus derivados. Está relacionado com muitas doenças modernas também. Tá? E o sexto, todas as carnes. Peixe, carne, frango, tudo. Sem dúvida nenhuma. O seu corpo não tem a enzima para digerir a proteína do leite. Se nós estamos doentes, se o mundo está doente, se os hospitais estão lotados, né? Minha esposa foi lá buscar um remédio para a avó, e aí chegou lá, a fila é de mais de 200 pessoas. Só para pegar remédio, não é para consulta, exame, nada não. Só para pegar remédio, mais de 200 pessoas. Só a fila do remédio. E uma fila, né? Tinha várias filas. Saía de uma, entrava no outro, saía de uma, entrava no outro. 2 horas para pegar um remédio. Nas provas clínicas, que é o maior de todos. Então, se o mundo está doente, as pessoas, imagine os animais, gente, que não tem como tratar. Ah, mas tem veterinário. Mas o boi não sabe dizer, ó, está doendo aqui. Não, está doendo aqui. A gente sabe, né? Mas o boi não sabe. Tomar cuidado, né? Ó, você faz de conta que você é uma ilha rodeada, né, por um esgoto. Isso é o mundo hoje. Lixo, esgoto. Nós temos que nos proteger para não se contaminar. Tudo que você fizer para não se contaminar, você está evitando doença. Por isso que chegou a hora de o leite e os derivados a gente esquecer. Chegou a hora. É a geração mais fraca da face da Terra, ainda bem que é a última, né? Todos acreditam nisso, né? É a última geração, amém. Pelas profecias dá para perceber. Tá, tranquilo. Então, somos a última geração, a mais fraca e rodeado por lixo e esgoto. Contaminado. Então esse ditado aqui, quem vai na frente bebe água limpa, é verdade. É verdade. Opa, né? Os nossos ancestrais aí beberam água limpa, nós estamos bebendo água suja. Ah, simples. Já contei para vocês lá dessa vez que eu fui fazer o curso, né? Gente, é cocô puro. Ui, pai do céu. Agora abriu lá aquela... A represa aqui, a melhor de todas, vamos dizer, a Garapiranga. É 15 metros de cocô embaixo. Estão bebendo água de cima. Só chegando no fim mesmo, não tem jeito. Não tem mais jeito. Se Deus não intervisse nesse mundo, a gente tem certeza disso, que Ele vai intervir, o mundo se autodestruiria em poucas décadas. Mas é tratado se chegar para o consumo do povo. Hã? Sabe, é tratado. Sim, mas como é que é tratado? Isso que foi interessante que eu aprendi lá. Né? É tratado com metais pesados. Então, eles põem lá tanques enormes de 500 metros para um lado, 500 metros para o outro, né? E aí vem espalhando assim os metais pesados. Tá? Aí a sujeira da água baixa. Primeiro, será que abaixa tudo? Segundo, quanto de metal pesado fica na água? Aí pega aquela parte de cima. Quando pega a parte de cima, não vai um pouquinho da de baixo? Gente, não tem jeito. Tá? E é considerada a melhor água do mundo. Aí tem que pôr o cloro para poder chegar até a nossa torneira com o mínimo de segurança quanto a bactérias. A água toda está contaminada. Ó, São Paulo, o solo de São Paulo, 500 metros de profundidade está contaminado. Tudo que lençol freático que passa aqui embaixo está contaminado. Quanto esgoto entra pela terra?
Quanto esgoto é tratado? As grandes metrópoles. Todas as grandes metrópoles. Ixi. Se Deus não dizer um basta, a gente vai morrer todo mundo. Vai virar deserto. Não tem condição de sobreviver. Comida com problema. Agora com transgênico, né? Modificado geneticamente. Vai sobrar o quê? Modifica a gente geneticamente também. Mas o que é transgênico está vindo conter, né? Pra gente não comprar. Não, acabou esse negócio de ter. Acabou. E o orgânico é bom? O orgânico é ótimo. Então, terminando só aqui, nós precisamos substituir os inimigos e reeducar o nosso apetite com os amigos. Que são as frutas, são as verduras, são os legumes, são as leguminosas, que são os feijões, né? Frutas secas, castanhas, tanta coisa boa, tanta variedade, né? Só de fruta tem 100 no Brasil diferente, verduras e legumes tem mais de 200. Então tem variedade. Nossa, né? É bom. Nozes, castanhas, amêndoas, né? Amendoim, tudo coisa boa. Tá? Vamos lá, gasta tempo para você, invista em você, tempo e dinheiro. Alimentos caloria zero. Por que a caloria zero? Porque a gente gasta mais caloria para fazer a digestão deles do que eles têm. O chás é caloria zero. Ó, caloria zero se for sem açúcar, tá? Se puser açúcar no chá já não é caloria zero. Tá? Alho tem 4 calorias por dente, agrião 4 por xícara, rúcula 4 calorias. Rúcula, eu adoro rúcula. Couve 5 calorias, alface 5 calorias. Olha o cogumelo aqui, ó, super alimento, né? 15 calorias por xícara. Pepino, 16 calorias, ó, bastante líquido aqui, muitos minerais, riquíssimo para desintoxicação. Aipo, também, fortíssimo na desintoxicação, 16 calorias por xícara. A gente gasta 40 para fazer a digestão deles. Tá? Então tem sobra. Né? Rabanete, 19 calorias. Olha as frutas, ó. Lima e limão, 20 calorias. Abobrinha, 20 calorias. Cenoura, 22 por metade de uma xícara. Já tem um pouquinho mais, mas mesmo assim, gasta 40 para fazer a digestão. Repolho, 22 calorias. Tomate, erva doce. Melancia, ó, 30 calorias, pode comer à vontade. Por quê? Porque gasta 40 para fazer a digestão dela. Vai queimar 10 ainda. Aspargos é super alimento também, tá? Couve-flor, olha aqui, ó, 27. Brócolis, 31. Cebola, meia xícara, 32. Morango, framboesa, mirtilo, ó, esses aqui são frutas especiais, tá, gente? Framboesa, mirtilo, está emagrecendo gente assim, horrores. Por quê? 32 calorias. Nabo, olha aí, ó. Beterraba, couve de Bruxelas. Tá? A maçã é 50 calorias. Aproveita da maçã. Ela vai dar 10 calorias para você. Mas é melhor do que você comer um sanduíche do McDonald's que dá 400 calorias. Né? O que você prefere? Uma maçã? Né? Então todas as verduras também tem. Então não tem, isso aí é guerra de informação, né? Que nós estamos no meio dela. Um fala uma coisa, outro fala outra. Tá? Nós vamos ficar com o certo. Não tem alimento leve. Todos os alimentos têm nutrientes. Naturais. Todos os alimentos naturais têm nutrientes importantes.